noite, meus amados. A graça e a paz. Vamos dar início ao nosso culto hoje, lendo o Salmo número 1. Nós acabamos de ler todos os salmos, os 150 salmos, e vamos começar novamente do número 1. Gostaria que você fizesse essa leitura comigo, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Quero fazer uma oração agora, para que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento de culto, nos abençoando. Orar também pelo João Marcos e a Glória, que estará nos conduzindo nesse período de louvor. Amém? Senhor, nós te damos graça pelo privilégio de dirigirmos esse culto. Quero orar por nós aqui, essa pequena equipe que estamos aqui na direção do Senhor, e também oro pelos irmãos que estão recebendo esta mensagem. Que o Senhor nos abençoe, que tudo aqui seja para a glória do Senhor. Eu oro agora por esse louvor, que o Senhor esteja abençoando os teus servos que estavam cantando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir então, queridos, o João Marcos e a Laura, que estará nos conduzindo nesse período de louvor. Amém. Vamos irmãos. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Boa noite, irmãos. Queridos, que a paz do nosso Senhor os alcance nesta noite, nesta manhã, no horário que vocês estiverem cultuando. Nós, neste momento, nós vamos fazer o nosso culto aqui e nós vamos compartilhar com vocês. Assim sendo, queridos, queria que vocês abrissem em 1 Samuel, só para a gente fazer uma breve meditação. 1 Samuel, no seu versículo 8, diz o seguinte: Certa vez, Eucana, marido, perguntou: Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Queridos, só uma simples meditação. Quem conhece a história de Ana sabia que ela tinha tudo para murmurar. E talvez fosse o momento exato e perfeito para que ela pudesse despejar tudo em cima do seu marido. Porém, a pessoa, quando tem o equilíbrio do Espírito Santo, ela sabe para quem ela deve recorrer. Estamos isolados neste momento. Percebo muitas pessoas, cristãos, irmãos, reclamando deste momento. Querido, olhe, veja aonde está sendo o seu olhar. Que o Espírito Santo traga grandeza. Nós estamos sendo guardados por Deus em todos os momentos. Que sejamos nós como Ana, a ponto de levar os nossos sofrimentos, o nosso clamor somente ao único Deus, porque só Ele que pode resolver. Assim, em gratidão pelo que Ele tem feito por nós, por termos em nossa mesa o alimento, por termos um teto em nossa cabeça. Queridos, é que nós vamos adorar ao Senhor. Eu e João, nós escolhemos umas músicas um pouco antigas. Tem música de 1993, mas são extraordinárias e adoram a Deus. Vamos adorar a Deus? Poderando em nós
Apesar das situações, Senhor, das confusões que em nossa mente se encontram, Pai amado, nós queremos nos oferecer a Ti. Pobres, Senhor, nus da forma que somos, que o Teu Espírito Santo nos traga, Senhor, a sabedoria, a gratidão, Senhor, e que possamos ver a Tua grandeza, o Teu cuidado. Ó Senhor, toma conta da Tua casa, Senhor, da Tua igreja. Limpa, Senhor, os nossos corações, que existem em nós uma restauração, uma forma, um novo de Te adorar. Que tenhamos, Senhor Deus, simplicidade e honestidade no que entregamos. E que ao Senhor, com a Tua compaixão, continue a cuidar de nós. Nós nos ofertamos a Ti. Obrigado, João Marcos. Deus continue abençoando a sua vida, a Lore, um casal abençoado. E agora, meus queridos, chegou o momento das crianças. Vamos ouvir uma palavra com a irmãzinha Gabriele nesse momento? Amém. Vamos ouvir então a irmãzinha. Eu tenho certeza que os que estão ali na casa dele, orando a ele, mesmo que não esteja frequentando, mesmo que não esteja se congregando, seja fiel a ele, ele não, pode ter certeza, ele não irá desamparar. Deus é misericordioso. Tinham pessoas até falando, isso é um castigo de Deus. Deus não dá castigo. Deus permite coisas. E qual seria o prazer de Deus?
de ver pessoas sofrendo, até mesmo crianças. Nenhum. Eu era para estar em pânico, eu e minha família, por causa desse momento aí, porque eu sou um fator de risco. Eu, os idosos, os bebês, os pacientes oncológicos, que eu sou uma. Mas a gente tá fazendo o quê? Descansando no Senhor. Ei, você não disse que confia nele? Por que você tá agoniado agora? Por que você tá com medo? Porque eu confio completamente nele. E pode ter certeza que eu me deito aqui e não tenho medo. Pois eu sei que ele já me guardou do pior. E não é agora que ele vai me desamparar. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Deus te protegeu até agora. Mas Ele precisa que você confie nele. Não liga para os que os jornais estão falando. A gente tem que fazer a nossa parte, sim. Lavar as nossas mãos. Fazer a nossa parte. Mas não temer a esse vírus. A gente tem que ser temente a Deus. Não às pragas. Então descansa nele. Porque ele está te protegendo. O que te protege, ele não dorme. Pode ter certeza disso. Confia nele. Espero que eu tenha ajudado. Amém, criançada? É isso mesmo. A Gabriele tem razão. Nós não precisamos temer. Porque o Papai do Céu está na minha casa e o Papai do Céu está na sua casa também. Portanto, não precisamos ficar com medo. Amém? E agora, meus queridos, chegou o momento da palavra. Nós vamos ouvir agora a palavra com o Rafael. Eu passo agora a oportunidade para ele. Amém? Boa noite, salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13, amém? Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Vamos estar orando nesse momento, entregando essa palavra nas mãos do Senhor, para que possamos ouvir a mensagem do Senhor nesse momento. Senhor Deus e nosso Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença para entregar nas Tuas mãos este momento de palavra, Senhor, de pregação, que o Senhor use o Teu Espírito Santo para falar nas nossas vidas, para que possamos crescer cada vez mais, Senhor, na graça e no conhecimento. Nos use, Senhor, e nos ajude cada dia mais, Senhor, a estar cada vez mais perto da Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse versículo que eu acabei de ler, Mateus 5, versículo 13, ele é uma parte, ele é um trecho de um grande sermão, do Sermão do Monte. Esse sermão é muito importante porque o autor desse sermão é o próprio Filho de Deus. E esse sermão ele dá um manual de conduta cristã. Ele fala das bem-aventuranças, da lei de Moisés, dos tesouros do céu. O Senhor Jesus é nesse sermão que ele ensina como orar, como jejuar. Ele dá um manual de como agradar a Deus como um verdadeiro cristão.
E é interessante que o Senhor Jesus ele gostava de ensinar grandes verdades por meio de parábolas, por meio de metáforas. E nesse sermão, especificamente nesse versículo que nós lemos, não é diferente. É nesse contexto que o Senhor Jesus afirma que o seu povo é o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Esse pronome vós, ele é muito importante, porque ele se refere ao povo de Deus. A quem esse pronome se refere? À igreja, aos discípulos de Jesus, ao povo de Deus. E vai mais profundo ainda, porque se refere somente ao povo de Deus. Então Jesus está falando, vós sois o sal da terra, e somente vós, somente a igreja é nessa terra o sal da terra. E o Senhor Jesus ele continua falando que esse sal ele tem que ser sal, ele tem que ter gosto de sal. Porque se esse sal perder o gosto, ser sem sabor, ele perde o seu valor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa expressão, ser pisado pelos homens, significa ser tratado como uma coisa que não tem valor, não serve nem mais para adubo, é uma coisa sem valor. O sal que não tem sabor, ele não perdeu a sua essência, o seu valor, a sua utilidade. Mas por que Jesus usou essa metáfora do sal? Por que Jesus comparou o cristão ao sal? Na verdade, é porque o Senhor Jesus, como Criador, Senhor, Rei e conhecedor de todas as coisas, ele sabe muito mais do que nós que o sal ele tem propriedades específicas que fazem o sal ser sal. Da mesma forma, o cristão ele tem que ter propriedades específicas, comportamentos específicos que fazem o cristão ser um cristão. É a partir disso que eu gostaria de estar falando nessa noite sobre o seguinte tema: o testemunho do crente. Qual é a função dos cidadãos do reino de Deus? Qual é a nossa função nessa terra, baseado nessa metáfora do sal, baseado nas funções do sal? A primeira função que o sal tem é de preservar. Nós sabemos, irmãos, que o sal ele tem uma capacidade muito grande de preservar muitos alimentos. De forma que hoje nem tanto, porque hoje os alimentos podem ser congelados, podem ser refrigerados, mas principalmente antigamente, o sal era utilizado como um método de conservação de alimentos. Isso porque o sal, ele consegue desidratar. Quando ele é lançado sobre um alimento, ele desidrata esse alimento. E ele desidrata o alimento e os fungos e as bactérias responsáveis pela decomposição desse alimento. Esses micro-organismos que decompõem, quando eles são desidratados, eles morrem. E o processo de apodrecimento fica muito mais lento. O alimento ele é preservado por muito mais tempo. O sal é um obstáculo para a corrupção, para o apodrecimento do alimento. Da mesma forma, o cristão deve preservar o mundo, servindo de obstáculo para a corrupção, para a degradação moral, para o avanço do pecado. Onde o crente está, o pecado não pode ter vez. O pecado deve ser refreado, deve ser barrado. O crente é um sal, ele é sal dessa terra. Essa é a função do crente. Então, onde o cristão está, a corrupção, o avanço da corrupção deve ser dificultado. Porque nós estamos aqui no lugar onde Deus nos colocou, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Onde nós estamos, nós precisamos fazer a diferença, impedindo o avanço do pecado na nossa sociedade, em todos os nossos contextos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma do mal. Fugir do mal. Por quê? Porque nós somos sal, nós temos que manter a pureza da nossa doutrina, pureza do Evangelho, sem que haja uma degradação, uma corrupção dessas coisas. Será, meus irmãos, que nós estamos mantendo isso?
que nós estamos sendo sal? Será que o lugar que nós estamos é um lugar onde o pecado é barrado, é dificultado, o avanço, o apodrecimento, que o pecado é representado pelo apodrecimento? Será que nós estamos fazendo isso? Que nós possamos ser sal e preservar a palavra de Deus como ela é, preservar os corações dos homens puros na presença de Deus. A segunda função do sal é uma bastante conhecida até hoje, que é fornecer sabor. O sal ele fornece sabor, o sal é utilizado para fornecer sabor a alimentos, a carnes, a verduras. Só que é interessante que o sal ele fornece sabor sem absorver o sabor do alimento sobre o qual ele foi lançado. Por exemplo, quando o sal é colocado na carne, não é a carne que fica salgada, não é o sal que fica com o gosto da carne. Quando o sal é lançado sobre uma verdura, é a verdura que fica salgada, não é o sal que fica com o gosto da verdura. Por isso o sal ele fornece sabor ao mundo sem absorver o sabor deste mundo. Da mesma forma, o cristão ele está aqui para fornecer sabor, para temperar o mundo sem absorver as coisas desse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo fala em não vos conformeis com esse século, esse verbo conformar quer dizer você ser moldado de forma que você possa se encaixar perfeitamente no molde. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é: seja você o molde, não seja moldado por um molde desse mundo, seja você o molde, mostre você qual é o padrão, qual é a conduta verdadeira. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-os, ou seja, tempere esse mundo sem absorver o sabor do mundo. E nós temos exemplos na Bíblia claros de sal da terra, como José no Egito. José ele conhecia a palavra de Deus, ele foi criado por Jacó, um homem segundo o coração de Deus, e quando ele foi levado para o Egito, na casa de Potifar, ele não absorveu a idolatria que existia lá, ele não absorveu os padrões que existiam lá, mas ele mostrou quem era o Deus que estava no seu coração, de forma que a casa de Potifar foi grandemente abençoada por causa da vida de José. José era sal, ele não absorveu os padrões de lá, ele mostrou qual é o padrão verdadeiro baseado no Senhor. Quando ele foi levado para a prisão, ele injustamente, ele não absorveu o que estava lá, mas ele mostrou, ele se destacou lá, ele temperou aquele lugar, de forma que o carcereiro se encantou pelo trabalho de José naquele lugar. Ele temperou, ele foi sal. E quando José, perceba que onde ele passava, ele temperava, ele não absorvia, ele só fornecia sabor. Onde ele passava, ele era sal. Quando ele foi para a casa de Faraó interpretar o sonho do Faraó, ele não absorveu o que estava lá, a idolatria do Faraó, a idolatria dos oficiais do Faraó. Pelo contrário, os oficiais do Faraó e o próprio Faraó que disseram: nossa, acharíamos porventura um homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Veja, o Faraó nem conhecia o nosso Deus, mas simplesmente pelo testemunho da vida de José, ele disse: esse homem tem o Espírito de Deus. E o sal é interessante que apenas uma pequena quantidade de sal é suficiente para temperar grandes quantidades de alimento. Veja, no início da igreja, apenas 12 apóstolos, alguns discípulos começaram a pregar o Evangelho e o mundo foi revolucionado. O Império Romano, ele se espalhando pelas províncias daquele império, e o mundo foi revolucionado pelo testemunho daqueles homens, de forma que milhares, multidões de pessoas
se converteram ao Evangelho. Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, ele, apenas um monge dentro daquele sistema da igreja medieval, que já havia se corrompido, um monge com algumas teses, ele conseguiu liderar a Reforma Protestante. Ele poderia pensar, mas eu estou sozinho, como eu sozinho vou conseguir fazer isso? Mas ele sabia que ele era sal, e sal para temperar basta só uma pequena quantidade, porque quem age é o Espírito Santo. Que nós possamos ser assim, fornecer sabor. Será que nós estamos fazendo isso? Fornecer sabor ao mundo? Pessoas vivendo uma vida sem sabor, sem propósito, é nossa função de ir nessas pessoas e mostrar o verdadeiro propósito dessa vida, da mesma forma que o sal faz. A terceira coisa que o sal faz é produzir sede. Quando nós comemos um alimento muito salgado, ou até o sal puro, nós corremos rapidamente procurando água para satisfazer a sede que aquele sal produziu. A conduta do cristão deve fazer com que outras pessoas sintam sede de Deus, simplesmente pelo nosso testemunho. As outras pessoas devem reconhecer que elas estão com sede, porque nós somos sal, e quando as outras pessoas entram em contato com esse sal da terra, que somos nós, elas devem reconhecer que estão morrendo de sede, com muita sede, e que só existe uma água que pode satisfazer a sede deles, a água da vida, a água da qual, se alguém beber dela, jamais voltará a ter sede. Essa água é Jesus. E como as pessoas vão sentir sede de Jesus? Através do sal que Deus colocou nessa terra. Que sal é esse? Somos nós, a Igreja de Cristo. Que nós possamos fazer isso, meus irmãos. Produzir sede no mundo, influenciar esse mundo, não adotar os padrões desse mundo, mas, pelo contrário, influenciar esse mundo, evangelizando, pregando, produzindo sede, preservando para que, impedindo o avanço do pecado, fornecendo sabor a esse mundo e produzindo sede de Deus. Amém, irmãos? Era essa palavra que o Senhor quis nos transmitir essa noite através desse versículo do Sermão do Monte. Que Deus nos abençoe. Passa agora a palavra para o nosso pastor. Amém, irmãos. Que Deus continue usando o Rafael grandemente e que nós, de fato, possamos fazer a diferença, possamos influenciar essa nação, este país e as demais nações também, que a igreja possa influenciar um povo que está em estado de decomposição, um mundo que está perdido, que nós possamos fazer a diferença nesse sal da terra. Que o Senhor nos abençoe. Vamos terminar então este culto. Os avisos, queridos, é que nós continuamos, ou continuaremos com os trabalhos online. Estamos aí com a participação da maior parte dos irmãos e quero dizer aos demais também que vocês podem participar. Aqui todos, a igreja do Senhor é isso, todos pregam, todos oram, todos cantam. Não existe alguém que faça e outro não possa fazer. Então é assim que eu penso e eu quero sim que você envolva, que nesse período aí que nós não podemos estar juntos, que possamos ter uma participação aí na igreja, que o Senhor nos abençoe. E os avisos, como eu disse, são os mesmos. Nós vamos ter um slide, projetar um slide no final. E lembrando que o gol dessa sexta-feira já está marcado e será na casa do diácono Eugênio e da irmã Socorro, tá certo? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar agora, concluindo este culto e pedindo uma bênção especial para cada um de vocês, para nós, tenhamos uma semana abençoada, todas as famílias, tá certo? Sim, ó Deus, nós te agradecemos por esse culto, ó Deus, pelo louvor, pela palavrinha da Gabriele, ó Deus, pela a pregação, tudo que foi realizado aqui. Pai, obrigado que o Senhor nos deu o privilégio para que pudéssemos fazer isso. O Senhor que nos capacitou. Obrigado. E oramos para que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor, continuando juntos, ó Deus,
possamos continuar juntos na presença do Senhor, participando dos trabalhos, e que o Senhor continue nos abençoando rica e abundantemente. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus neste momento e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.